Falando um pouquinho da usinagem de plásticos, ou machining of plastics, a gente tem que os plásticos podem ser fresados, serrados, perfurados e rosqueados, como os metais, mas as suas propriedades são variáveis. Então, a gente tem que analisar algumas características gerais dos plásticos para dizer como que é afetada a sua usinabilidade. Então, primeiramente, a gente sabe que os plásticos eles têm baixa condutibilidade térmica. Então, como que isso afeta? Durante uma usinagem, por exemplo, o calor que é gerado durante a formação do cavaco, ele vai permanecer na interface de corte. Então, a gente vai ter que aquele termoplástico ele vai tender a amolecer e a inchar, e ocasionalmente prender ou obstruir as ferramentas de corte. Além disso, a gente tem que essas ferramentas de corte elas vão estar trabalhando em altas temperaturas, quando a gente compara com usinagens de metais, onde a gente vai ter uma maior distribuição do calor, da temperatura. Então, a gente tem que na usinagem de plásticos, as ferramentas de corte podem falhar mais rapidamente do que durante o corte de metal. Então, é indicado o uso de refrigerantes para realizar esse resfriamento. E, por fim, a gente tem uma alternativa de corte, que é a usinagem a laser, que ela tem uma vaporização do material em vez de formar lascas, e além disso também tem cortes mais precisos. E a gente anula, por exemplo, o risco de obstrução da ferramenta de corte, que é o que ocorre com a usinagem comum. Operações de acabamento e montagem. Finishing and Assembly Operations. Os materiais poliméricos, eles oferecem a possibilidade de cor integral e também a forma da superfície, ela costuma já ser adequada para o uso final. Então, alguns processos de acabamento, eles podem ser aplicados como impressão, estampagem a quente, metalização a vácuo e galvanoplastia e pintura. E para montagem, a gente tem algumas soluções como soldagem, ligação adesiva, encaixes, que é um meio popular de montagem, né, montagem dos componentes de plástico, e por fim, parafusos autorroscantes. Projeto para fabricação ou Design for Fabrication. A primeira etapa no projeto de fabricação é a seleção do material. E o material polimérico, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, que têm a ver com as suas propriedades que são únicas, como por exemplo, baixa densidade, ou seja, eles são bem leves, são muito resistentes à corrosão, possuem bom isolamento térmico e elétrico, possuem facilidade de fabricação e possibilidade de cor integral. Mas, em contrapartida, tem algumas desvantagens, como o amolecimento ou queimação em níveis elevados de temperatura, baixa estabilidade dimensional e deteriorização das propriedades com o tempo. A segunda parte que merece preocupação também no projeto de fabricação é a seleção do projeto de fabricação que vai ser utilizado. Cada processo de fabricação vai ter suas vantagens e suas limitações, suas qualidades relacionadas, isso tudo a gente já viu anteriormente para cada tipo de processo de fabricação. Agora a gente vai ver algumas indicações gerais para todos eles. O primeiro é evitar cantos vivos, porque os cantos vivos eles tendem a aumentar a concentração de tensão, que pode levar a uma falha do produto. Além disso, a espessura da parede ela deve ser o máximo uniforme possível. Por quê? O tempo de cura ele deve ser igual ou parecido para toda a peça, porque pode ser que alguma área demore mais tempo para curar e outra que passe do tempo de cura pode levar a empenamentos ou problemas de dimensões. Evitar cantos espessos, porque cantos espessos podem levar a bolhas de ar ou rachaduras. E, além disso, o aumento das tolerâncias dimensionais vão reduzir o custo. E, por fim, evitar rebaixos, que vão facilitar as retiradas dos moldes. As inserções ou inserts são dispositivos de metal, geralmente de latão ou aço, que são dispositivos que são incorporados nos produtos de plástico para fornecer um desempenho aprimorado ou recursos exclusivos. O principal deles são as roscas. Quando a gente tem um produto de plástico,
Para a gente ter rosca nele, a gente vai precisar fazer uma usinagem posterior, né, um processamento adicional, correndo risco de deformar ou surgir uma trinca. Então, uma solução são as inserções de metal roscadas, que estão indicadas aqui nas figuras abaixo, elas são inseridas nesse material de plástico, prevenindo alguns defeitos nos processamentos posteriores. Por fim, a gente vai falar dos fatores de design relacionados ao acabamento, ou Design Factors Related to Finishing. Os plásticos, eles são produtos onde é de grande importância o acabamento e a aparência. Então, na maior parte dos casos, as peças de plástico elas são projetadas para terem o mínimo de acabamento ou tratamento posterior possíveis. Mas, quando isso não ocorre, para peças pequenas, pode ser utilizado o processo de tamboreamento, que consiste em um barril girando com as peças lá dentro, junto com abrasivos adequados ou agentes de polimento. E aí a gente já vai ter a rebarbação e o polimento ocorrendo ao mesmo tempo. Como eu já disse, a gente tem que evitar ao máximo as usinagens posteriores, e isso se dá porque, para não ocorrerem mesmo, né, defeitos, possíveis defeitos, e também nos casos de plásticos que possuem aquele filme de resina pura por fora, que dá aquele brilho, quando a gente faz uma usinagem, a gente vai cortar aquela superfície, vai acabar expondo aquela parte interna do plástico. E também vai ser um local para absorção de umidade. Por fim, grandes áreas planas, a gente sabe que elas não são rígidas, porque se trata do plástico, que não é rígido. Então, deve-se evitar grandes áreas planas, mas quando não for possível, a gente pode utilizar esse dispositivo aqui embaixo, chamado de ribbing ou doming, que pode ser utilizado para reforçar, né, enrijecer essa área plana longa. Além disso, grandes áreas planas elas também podem revelar marcas de operação ou manuseio, então devem ser evitadas por isso também.